E aí, pessoas, como vocês estão? Mais um vídeo daqueles que você precisa saber antes de votar. Você sabe como funcionam as pesquisas eleitorais? Neste vídeo eu vou lhe explicar, tirar suas dúvidas do que diz respeito a como funciona. Será que elas são manipuladas? Será que elas são verdade, mentira? Você já foi entrevistado? Você já participou? Tem muita coisa que envolve o mundo das pesquisas, então nós queremos falar sobre isso. Por hora, as pesquisas eleitorais... Mordi a língua. As pesquisas eleitorais funcionam como uma fotografia estatística de um momento específico da opinião pública, tá? Elas tentam estimar o comportamento de milhões de eleitores ouvindo apenas uma amostra relativamente pequena de pessoas. Como isso funciona? Vou dividir em partes. A primeira é a definição desta amostra. Um instituto que vai fazer a pesquisa escolhe quantas pessoas vai entrevistar. Por exemplo, uma pesquisa nacional ela pode entrevistar até 2.000 pessoas, entre 2.000, 2.500, 3.000 pessoas. Uma estadual, por sua vez, 800 pessoas já é suficiente. O segredo não é entrevistar muita gente, mas entrevistar as pessoas que representam corretamente o eleitorado. Eles distribuem essa amostra conforme sexo, idade, a renda, a escolaridade, região, em alguns casos até religião eles colocam como parâmetro para a escolha dessa amostra. E tudo isso levando em consideração o tamanho, a proporção da cidade. É lógico que eles usam dados do IBGE e do próprio TSE para dar uma equilibrada nisso tudo. A segunda coisa é que eles escolhem os entrevistados, né, através de alguns métodos, né? Escolhe através do método presencial, ou o pesquisador vai às ruas ou à casa, né? Telefona e fazem o famoso também online, né? Agora são os métodos usados para essas entrevistas, né? Para que você tenha esse grupo de pessoas que tecnicamente representam toda a população. No Brasil, a mais tradicional das entrevistas são as presenciais, ainda usam e as mais confiáveis também, segundo alguns, são as presenciais. As perguntas elas costumam ser o seguinte: qual é a intenção de voto espontânea, né? A intenção estimulada, que é dando o nome dos candidatos, tem também a questão de apurar a rejeição e a aprovação, tanto do governo atual como dos concorrentes, né? Um exemplo, por exemplo, se a eleição fosse hoje, quem você votaria? É uma pergunta quase que de praxe, em toda pesquisa tem, né? Toda pesquisa, ela tem o que nós chamamos de margem de erro. Não é que a pesquisa cometeu erro, não, ela já tem uma margem aceitável, que é a variação da estatística esperada. Por exemplo, candidato X ou A recebeu 40%, ele tem uma margem para mais ou para menos, ou seja, pode ser 38% ou pode ser 42% da intenção de votos dos entrevistados. Então essa margem de erro não quer dizer que a pesquisa errou, quer dizer que existe um intervalo provável e que esse intervalo provável tecnicamente é aceitável por todos que fazem, né, as pesquisas ou usam as pesquisas como parâmetro para alguma coisa. Tem um nível de confiança. Você confia nas pesquisas? Estatística mostra que 95% das pesquisas são confiáveis. Isso significa que as pesquisas repetidas 100 vezes, 95 vezes das 100, elas dão a mesma coisa. Por que uma pesquisa, então, dá resultado diferente num dia e no outro dá outro totalmente diferente? Ou na variação de semanas, por exemplo, Lula está na frente, do nada Flávio Bolsonaro já encostou. Não, agora Flávio Bolsonaro está na frente. Por que isso acontece? Por causa dos usos de metodologia e por causa da tal da opinião pública. Ela é muito mutável, muito mutável. Eu e você somos muito mutáveis. Um dia nós queremos uma coisa, no outro dia nós queremos outra, né? Uma palavra de um político, né? Uma opinião ou uma ação do governo, cara, um escândalo, um debate, tudo isso pode alterar os números de uma pesquisa assim, em dias. Então, a maior dilema é, será que as pesquisas elas podem então ser manipuladas? Eu acho que é a maior preocupação de todo eleitor, se as pesquisas podem ou não ser manipuladas, né? Existem três grandes visões a respeito disso aí, né? A pesquisa, ela pode servir como um retrato, né, do momento,
né? Tipo, no sentido, o que a população quer para agora? Alguns defensores vão dizer o seguinte: ela apenas mede o momento e não as circunstâncias reais de um futuro breve, né? Tem a questão também do efeito manada. Alguns acreditam que pessoas tendem a votar em quem aparenta estar ganhando nas pesquisas, né? Então assim, vou votar em quem está melhor na pesquisa, né? Chamam isso de voto útil, né? Ou efeito, tem um nomezinho em inglês lá que eu esqueci, Bandigol, não sei. A terceira coisa que podemos avaliar se a pesquisa ajuda ou manipula de alguma forma é a desmobilização. Também pode acontecer o contrário, né? O eleitor achar que já ganhou, deixar de votar, relaxa na campanha, o político, né? E aí, de fato, a campanha manipulou de alguma forma. Agora, ser manipulada por... Agora, a pesquisa ser manipulada em sua essência, eu não duvido. Mas geralmente não manipulam. Por quê? Porque trata... Eu acho que manipular por manipular, eles não manipulam. Por quê? Porque é basicamente um crime, né? O que eu acredito que pode ser feito, vamos supor que você quer fazer uma pesquisa e quer beneficiar, por exemplo, o candidato da esquerda. Você pega uma amostra da população, né? Escolhe lá, tipo, das 1000 você escolhe 300 numa universidade. É lógico que numa universidade federal a tendência é que pessoas pretendam votar mais no candidato de esquerda. No Brasil, pelo menos culturalmente, é assim, né? Então, assim, a manipulação, ela talvez corra nesse sentido. Você acha o quê? Você acha que pesquisa eleitoral é manipulável no sentido de roubo mesmo? Fulano disse que votou em Cicrano, vou colocar Beltrano aqui. Eu acho que isso não acontece. Mas eu tenho uma ligeira impressão que pode acontecer o seguinte: de você escolher o lugar certo, na perspectiva de que aquele lugar vai trazer uma margem melhor para quem você julga estar, entendeu? Eu acho que isso pode acontecer. No mais, a maioria das pesquisas, elas seguem os padrões técnicos, e esses padrões técnicos, respeitando as amostras, né, que a gente já falou nesse vídeo, ela tende a dar um bom acerto, né? Ao candidato, ele é de muita valia, né? A pesquisa para os candidatos é de muita valia, porque faz com que ele vá dando trilho e rumo para a sua campanha, né? Para a sua campanha. Se ele vê, por exemplo, o governo, se o Lula lá percebe que a sua popularidade está caindo, ele vai tomar medidas populistas para quê? Para melhorar a questão aí do desenrola, agora a taxinha do Shopee. O que é isso? Ele está tentando mudar a sua popularidade. Por quê? Porque pesquisas apontaram que a popularidade dele estava em queda. Já por sua vez, seus maiores adversários, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, está de olho nas pesquisas e ele está vendo o seu crescimento. Então, o seu crescimento está dando por causa de quê? Aí ele vai fazer uma análise com sua equipe. Meu crescimento está sendo porque eu estou batendo nisso aqui. Então, estou fazendo assim, estou discursando assim. Aí ele continua. Se ele vê que começa a cair, ele muda o rumo, a rota e por aí vai, né? Pronto, o Zema, que eu gosto tanto, ele viu que o negócio dos intocáveis lá melhorou a opinião pública dele, está tornando ele conhecido. Então ele está fazendo episódio por cima de episódio. E assim vai. Então, tudo isso vai refletir aonde? Nas pesquisas que semanalmente vários institutos estão fazendo, e a gente vai ficar acompanhando aqui cada uma dessas pesquisas. Você, na verdade, vai votar em quem? Se chegou até o final, essa é a minha pesquisa. Diga aqui, diga. E quem você vai votar para presidente? Valeu, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.